Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando está entrando no ar neste sábado todo especial, dia 7 de março de 2026. Estamos levando para você mais uma produção desse grupo de pesquisa CNPq Internacional da Amazônia, nosso projeto de extensão, programa Globalizando. Com muita felicidade a gente diz que esse é um projeto de extensão que está há 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA. O nosso interesse é discutir temas internacionais e suas interfaces aqui na nossa região. Portanto, relações internacionais não trata só de guerra, diplomacia, trata de todos os temas que envolvem a vida nesse planeta e que mensuram de alguma forma todas as nossas relações. Eu estou aqui nos estúdios, sou o professor Mário Tito Almeida. Obrigado a você que nos acompanha no Instagram. A Érica Mayumi está nesse momento transmitindo para você no @pglobalizando. O programa Globalizando, portanto, é feito por acadêmicos de relações internacionais. Logo apresentar a nossa equipe de locutores aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, a começar com a acadêmica do 5º semestre, Eduarda Miranda. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, você ouvinte. E aproveitando que eu estou aqui, eu quero mandar um abraço para o nosso seguidor no Threads, Mike Costa. Muito bem. Olha, quem está com a gente também é o acadêmico do 7º semestre, José Cherny. Bom dia, Cherny. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar no programa Globalizando. E eu queria também mandar um abraço mais do que especial para a nossa seguidora do Twitter, Raquel Dias. Muito legal. Olha, completando o nosso time de locutores hoje, estou aqui nos estúdios com a acadêmica do 3º semestre, Soraya Pinheiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor. Bom dia a você, ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar para mandar um abraço para Monique Pimenta, lá do Instagram. É isso mesmo. Olha, o nosso programa tá recheado de informações e hoje a gente não poderia deixar de falar de um tema super importante, que é sobre o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, dia 8 de março. Não é apenas uma data para relembrar, também é para comemorar, porque a gente precisa comemorar essa data, mas acima de tudo para a gente conversar sobre temas que estão ao redor disso. E a gente teve uma ideia interessante aqui no Globalizando para falar do protagonismo feminino na Amazônia. Falar desse protagonismo não significa que alguém deu protagonismo. Na verdade, é efetivamente mostrar claramente a condução, o processo que vai acontecendo na Amazônia. E quanto mais na Amazônia, a gente precisa desse protagonismo. Para falar sobre o tema, estou recebendo aqui nos estúdios alguém que eu admiro demais como pesquisadora, uma referência, inclusive, é a professora Flávia Lemos, professora titular de Psicologia Social da Universidade Federal do Pará, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da mesma universidade, é coordenadora de Relações Interinstitucionais do PROEX UFPA e atualmente é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq PQ2. Professora Flávia, que bom lhe receber aqui. Muito bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. A honra é minha, a alegria também, professor Mário Tito. Eu sempre que venho aqui ao programa Globalizando, me sinto honrada, me sinto bem recebida, acolhida, ainda mais falando de temas tão relevantes. E falar de um tema, professora Flávia, que é desafiador, porque trata-se de luta, trata-se de conquista, mas trata de um constante desafio, né? Exatamente, a gente está falando de luta e luto, né? É interessante como essas duas situações andam juntas, né? A experiência do luto, daquilo que morre na gente, daquilo que a gente perde, daquilo que a gente sofre, né? Porque quando a gente está falando de frustrações, de perdas, de dores, né? A gente está falando de memórias de dor, mas a gente também está falando de crescimento, de amadurecimento e de transformação dos lutos no verbo lutar, né? Na luta, e as mulheres têm feito isso porque nós mulheres, né, conhecemos muito bem, né, em séculos, em milênios, o que significa, né, viver à beira, né, do fio da navalha, no fio da navalha o tempo todo, né, à beira do precipício, literalmente, porque nós temos uma sociedade historicamente constituída pelo patriarcado, pela misoginia, pelo ódio às mulheres, né, pela subalternização das mulheres, e nós temos lutado constantemente, coletivizando, né, essa questão e então, assumindo o nosso protagonismo a respeito dos nossos corpos, das nossas memórias. Muito bem, professora Flávia Lemos. A gente vai conversar muito sobre o que ela falou. São palavras fortes, necessárias. A gente vai conversar no programa Globalizando de hoje. E devo lembrar para você que, além dessa conversa de qualidade, nós temos uma viagem musical que é sensacional, porque mostra claramente que nós saímos daquele eixo anglo-saxônico americano de música e espraiamos nosso olhar e nossos ouvidos sobre o mundo da música, não é isso, Eduarda? Isso mesmo, professor. E a playlist de hoje conta com músicas de mulheres de diferentes continentes sobre empoderamento feminino e identidade.
Após consolidar-se em um setor historicamente marcado pela predominância masculina, em 2020 a cantora nigeriana Yemi Alade foi designada embaixadora da boa vontade pela ONU. Para representar a Nigéria, ouviremos a cantora Yemi Alade com a música Mbala. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música sensacional, música da Nigéria, Eduarda Miranda. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a cantora Yemi Alade com a música Mbale. Yemi Alade utiliza sua voz e sua influência para enfrentar a desigualdade de gênero, incentivar a autonomia feminina e ampliar o acesso das mulheres a espaços historicamente excludentes. Globalizando. Fique por dentro. Na Amazônia, a violência está ligada a conflitos socioambientais e disputas territoriais. O isolamento geográfico limita o acesso das mulheres à justiça e proteção. Mulheres indígenas, ribeirinhas e negras enfrentam racismo estrutural e a falta de apoio que respeitem as suas especificidades culturais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa Globalizando de hoje está falando sobre o protagonismo feminino na Amazônia. Estamos com a professora Flávia Lemos. Quero mandar um abraço para a galera que nos acompanha aqui no Instagram. Quero mandar um abraço para Raquel Vitória, tá com a gente, Raquel Dias, o Rony Coelho, também a galera da pós-graduação da UNAMA está acompanhando a gente aqui, além da Denise Santos Costa que está com a gente. Professora Flávia, tem uma coisa que eu acho interessante, a gente falava aqui nos bastidores, né, quando tocava música, conversava aqui no Instagram, sobre essa questão do memoricídio. O Tiago Fernandes está lhe perguntando o seguinte: de que forma a ausência de representatividade feminina perpetua essas desigualdades estruturais na comunidade da Amazônia? Muito obrigada, Tiago. Pergunta interessantíssima. Sim, a ausência de representação ela é justamente um resultado, um efeito do apagamento da presença das mulheres nos territórios, né? Nos espaços públicos. Historicamente, se a gente lê, por exemplo, o livro do Richard Sennett, né, sobre a esfera pública, o Richard Sennett vai dizer que nós fomos recuando da esfera pública, mas, sobretudo, as mulheres, elas não recuaram, no caso delas, elas foram expulsas da esfera pública, né? Flávia. Então, algumas vezes não chegam nem a entrar, né? Exatamente, não chegam não a entrar, porque nós nascemos e já é dito pra gente que o nosso lugar é a esfera privada e é dito pros homens que o lugar deles é a esfera pública, né? E as mulheres vão sendo educadas para não deixarem o legado das suas memórias. Elas vão sendo educadas pro silêncio, pra passividade, pro conformismo, né? E a gente tem tentado com os nossos protagonismos, né, de uma forma coletiva, por meio dos movimentos sociais feministas, a deslocar esse movimento de apagamento, subalternização e silenciamento e plantar novas memórias, dizer, né, quem somos, o que queremos, contar as nossas histórias. Então, acabar com o ecocídio, com o feminicídio, produzir, né, uma ocupação, então, de uma forma extremamente importante a partir também do ecofeminismo, do ecofeminismo comunitário. Flávia, eu estou ouvindo você falar e, de alguma forma, esse é um tema relevante, a gente precisa falar mais sobre isso. E mais do que nunca, nós homens precisamos escutar mais, porque a gente se acostumou a falar, a dizer o que é para fazer e não escuta. Eu acho que isso é importante, né, Flávia? Fundamental. Inclusive o Paulo Freire, né, ele dizia que nós precisamos exercitar a escutatória, né? E a escutatória, ela é fundamental se a gente quer acolher a outredade, né? Que é um outro conceito dele, que é uma maneira de fazer uma dialogia polissêmica com a alteridade. Por isso que a Bell Hooks, ela se inspirou também tanto no Paulo Freire, né? Como escritora feminista negra, né? Ela pôde trazer também essas pautas de uma educação transgressora e libertária que pudesse ecoar, ao mesmo tempo, um cuidado com as mulheres, né? Como cuidado de si e cuidado coletivo, para que então a gente pudesse reverter o memoricídio plantando memórias afirmativas das mulheres com seus projetos de ocupação, que ocupar é fazer um protagonismo também territorial, porque os nossos corpos são corpos territórios. Legal. Olha, nós vamos falar muito sobre isso, dizendo, inclusive, o pessoal da pós-graduação da UNAMA está dizendo: bom dia, professor Paritito, tema relevante às vésperas do Dia das Mulheres. Muito bom. Obrigado a você que está fazendo parte da pós da UNAMA. Aliás, é sempre uma oportunidade
oportunidade para a gente disseminar conhecimento aqui no programa Globalizando, a gente vai para a segunda etapa da viagem musical. Nós fomos para a Nigéria, né, Soraya? E agora? Agora nós vamos para o Benin. Durante a visita ao seu país natal, a cantora Angelique Kidjo utilizou sua voz e a sua proteção internacional para defender o direito das meninas à educação. A artista consolidou-se como símbolo de resistência, liderança e empoderamento feminino, inspirando novas gerações. E para representar o Benin, ouviremos a cantora Angelique Kidjo com a música Sunlight My Soul. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Cara, que música legal, é do Benin, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a cantora Angelique Kidjo com a música Sunlight My Soul. Em 2002, Angelique Kidjo tornou-se embaixadora da boa vontade da ONU. A cantora é uma firme defensora dos direitos das crianças, da luta contra as mudanças climáticas e da promoção da educação de meninas, atuando de forma ativa na defesa da justiça global e da equidade global. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Eu tô super feliz hoje de estar recebendo aqui nos estúdios a professora Flávia Lemos, porque para mim é uma referência de pesquisadora, de integridade, uma pessoa de referência muito grande. E eu falava nos bastidores aqui do programa, logo que começava, que nem eu nem ela sabemos trabalhar de forma individual. A gente gosta de trabalhar com as pessoas, fazer o protagonismo acontecer na prática. Quero dizer, inclusive, olha, a Ângela Piatti está dizendo o seguinte: bom dia e parabéns a todas as mulheres que assistem o programa e também que fazem parte dessa equipe. Muito obrigado, Ângela, pela participação aqui e pelas palavras. Flávia, nesse sentido, o Eduardo Barros, no Twitter, ele pergunta o seguinte: quais exemplos mostram que a participação feminina contribui para políticas públicas mais inclusivas e eficazes na Amazônia? Olha, muito obrigada, Eduardo Barros. Essa pergunta é extremamente importante. Eu quero saudar todas as pessoas, né, e parabenizar que constroem esse programa. A participação feminina, ela traz elementos, assim como toda a diversidade, né, onde a gente inclui a diversidade, a gente produz excelência, a gente produz mais qualidade. Por quê? Porque quando a gente está falando de produção de saberes, produção de conhecimentos e também com a formação humana, e não só humana, a formação de todos os seres, né, humanos e não humanos, a gente está falando de uma convivência plural, uma convivência diversa. E a convivência, a sociabilidade diversa, as trocas simbólicas, né, com experiências múltiplas, que nos constitui de uma forma mais madura a lidar com reconhecimentos, pertencimentos e apreensões que nos forjam, nos fabricam de uma forma mais solidária, mais coletiva, mas também ao mesmo tempo singular, porque aí tem, né, essa relação da alteridade, que é singularidade e coletivização. E as mulheres, o devir mulher, né, porque não é um ser mulher na essência, mas o devir mulher era o vir a ser, ele é um tornar-se que também contribui para homens. Por quê? Porque os homens também podem acolher os femininos nas performances dos femininos em termos não de um essencialismo ou identitarismo, mas dos femininos em tudo aquilo que implica também expressões, blocos sensíveis, né? Modos de sensibilidade e produção de saberes específicos que encarnam outros modos de viver, de sentir, pensar e agir. Já tinha uma música que dizia que se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. É uma música que me capta muito, porque a gente coloca a ideia de Deus na ideia do homem patriarcal, e na verdade a gente precisa entender que em Deus está todas essas dimensões, né, Flávia? Exatamente, tanto que a gente vai pensar o oikos, que é a nossa casa, a nossa morada, como a terra, a mãe terra, né? Boa, então no ecofeminismo a gente vai trazer muito essa dimensão. E as Amazônias, elas têm isso, né? Elas são com seus povos originários, suas comunidades tradicionais, não é? Com toda a sua sociobiodiversidade, tem essa dimensão da mãe terra, que é também, se a gente pensar as expressões religiosas, né, a partir não de uma interreligiosidade, com todo respeito ao Estado laico, a gente vai pensar também o lugar, né, dessa função de maternagem, não de mulher, como eu disse, de essência, mas essa função de maternagem e o tornar-se mulher, como dizia Simone de Beauvoir, né? Exatamente, como uma constante construção
em que a gente também, por exemplo, né, pela Nossa Senhora de Nazaré, né, tantas mulheres que encarnaram esses lugares, né, dos processos interreligiosos, da educação, legal, das transformações da vida, né? Tem essa ideia da mulher como o tornar-se mulher numa dimensão muito interessante de lidar com a diferença no dia a dia e também nas esferas mais diversas da nossa existência. Perfeito. Olha, a professora Flávia Lemos está conosco no programa Globalizando. Eu estou aqui bebendo essas informações, me questionando também, de alguma forma, fazendo você acompanhar. Quem está conversando com a gente aqui na nossa live é a Nilze de Belém. Bom dia, grande professor Mário Tito, obrigado. Ela é de Ciência da Religião da UEPA, e é bom a gente estar falando isso porque alcança também as discussões religiosas. Muito obrigado, viu, Nilze, por estar aqui com a gente. A Ilara está com a gente, a Sandra, podóloga oficial, está dizendo bom dia. A Miriam Rony está com a gente, professora Flávia, sempre maravilhosa, a Nilze tá falando, a Miriam tá dando bom dia pra gente, e a Denise Costa, daqui a pouco tem uma pergunta pra você, e ela pergunta sobre o aumento do feminicídio do Brasil, daqui a pouco a gente vai responder, tá, Denise? Olha só, Eduarda, terceira etapa agora da viagem musical, com você. Bom, professor, o nosso aviãozinho já passou pela Nigéria e Benin. E agora iremos para a Índia. A cantora Soma Mahapatra construiu sua trajetória artística aliando música, posicionamento político e independência criativa, tornando-se uma das vozes femininas mais expressivas e influentes do entretenimento indiano contemporâneo. E para representar a Índia, ouviremos a cantora Sona Mahapatra com a música Bahara. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Ah, que legal, que música que veio da Índia, Eduarda Miranda. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música de Sona Mahapatra com a música Bahara. Sona Mahapatra é um marco na música indiana, usando sua voz e sua arte para enfrentar o machismo e defender a igualdade de gênero. Com o documentário Shut Up, Sona se firmou como referência de liderança feminina, inspirando mulheres a reivindicar espaço da cultura do país. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, tem tanta gente hoje participando da nossa live no Instagram. Quero fazer referência a Denise, a Miriam Rony, a Nilze, também a Tayla Amaral. E a Nilze tá colocando umas carinhas aqui cheias de estrelas, que bom. E a equipe de pós da UNAM, a nossa equipe do Globalizando é maravilhosa, parabéns. Muito obrigado a você que nos acompanha no @pglobalizando. Flávia, olha uma pergunta legal aqui do Tiago Pereira. Quais são os principais riscos e repressões enfrentadas por mulheres que atuam na linha de frente dessas lutas socioambientais na Amazônia? Você falava em luta e luto, né? Exatamente, são muitos. Os índices no Brasil, qual é o nome dele? Tiago. Tiago, muito obrigada. Os índices no Brasil são altíssimos, né? O Brasil está entre os países no mundo que mais mata ativistas ambientais, socioambientais, não é? E a gente vê, por exemplo, né, um caso emblemático, que foi a execução da irmã Dorothy. Perfeito. Né? Uma freira, novamente trazendo aquela dimensão, né, do ecofeminismo e as cosmovisões, né? E era uma freira que trabalhava com a teologia da libertação e ela, então, defendia pessoas que eram vítimas dos conflitos agrários, né? E eram mortas, também ativistas, né, socioambientais, e ela foi morta na sua dignidade. Perfeitamente. Né? Porque ela era chamada de velha louca para descredibilizá-la. Essa é uma forma constante, né, no patriarcado, na misoginia, de colocar a mulher como louca, né, invalidar, interditar as mulheres, interditar de várias formas, né? Muitas mulheres que foram enviadas para hospitais psiquiátricos porque faziam, né, um movimento de resistência a todos esses processos que a gente está se referindo, essas várias formas de violência, mas ela, né, a irmã Dorothy, ela foi primeiro morta na sua subjetividade, na sua integridade, invalidada, e depois ela foi morta também no seu corpo, foi executada, né? E assim a gente vê muitas mulheres e também muitas lideranças
socioambientais na Amazônia sendo mortas porque lutam, né? Presidentas de sindicais, o próprio Chico Mendes, né? A gente pode listar inúmeros e inúmeras. Flávia... O sangue dessas pessoas está regando o solo amazônico, só que as pessoas se esquecem que esse sangue, ele faz brotar novas lideranças. Então, é isso o sangue cabano. É isso que eu ia te falar agora. E vendo a história, por exemplo, do INCRA, né? A gente percebe que a reforma agrária avança também pela força das mulheres. E a força das mulheres mostrando que, por exemplo, o INCRA tem um programa específico de crédito para a mulher trabalhadora. Isso já é um reconhecimento da política pública que quem puxa efetivamente as famílias e a própria produção é a mulher. Excelente. A agricultura familiar, Exato. Professor Mário Tito, a agroecologia, a educação do campo, ela tem o protagonismo das mulheres também de uma forma central. Se a gente for ver no MST, na Via Campesina, né? Mas no cotidiano da agricultura familiar é fundamental na soberania e segurança alimentar, né? Que é um tema importante, né? Nas relações internacionais da sua tese de doutorado. As mulheres, por quê? Porque é justamente a questão da relação da mulher com o meio ambiente, né? Que está no cerne, então, desse cuidado e aí o crédito para as mulheres, a economia solidária, né? E a regularização de terras, né? Como direito social para as mulheres é fundamental. Inclusive, nos assentamentos, quando você regulamenta as famílias e insere as famílias, primeiro vem o nome da mulher, depois o nome do homem. Isso foi desde quando o presidente Lula assumiu no primeiro mandato. Definiu que, primeiro, a chefe de família é a mulher. Isso faz muita diferença. Faz, total. Você que também trabalha no INCRA, tem toda uma história muito bonita no INCRA, desde né? Que eu 2006, admiro muito, muito. Você sabe bem disso, né? Quando a gente pensa as políticas afirmativas e as políticas de reparação, elas são fundamentais também, não apenas para garantir o direito dessas pessoas que foram violentadas historicamente, como as mulheres, né? Mas também para pensar uma transformação da sociedade. Porque essas pessoas que estão sendo mortas, que estão sendo interditadas, todo esse epistemicídio, esse ecocídio que está sendo feito junto com o memoricídio, tudo isso está articulado. E é o que? É um projeto de monocultura. Maravilha. Então o INCRA vai resistir à monocultura. E para resistir à monocultura, precisa o quê? Tirar os privilégios patriarcais, ceticistas de quem empreende a monocultura, que é o agronegócio, a agropecuária, feita agronegócio por homens, exatamente, eu ia falar homens exatamente brancos, isso. Exatamente. Né, elites regionais formadas por homens brancos que querem explorar, extorquir, expropriar, matar de forma generalizada. Muito bem, professora Flávia Lemos aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. O programa Globalizando não para, tem informação de qualidade. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Nama, mas a gente também sai pelas ruas da grande cidade para ter informações. Vamos então receber aqui a informação da nossa produtora Isabelle Gouveia. Bom dia, Izzy. Bom dia, professor Tito. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, você que nos ouve. Estamos aqui no estúdio com a Tatiane Madeiro, professora e doutora do PPGC da Universidade da Amazônia, que vai falar um pouco sobre o protagonismo feminino aqui nessa região. Tatiane, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Isabelle. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia, ouvintes. Bom, Tatiane, você, como uma mulher multifacetada no mercado profissional hoje e na região amazônica, como você se sente? Quando a gente pensa em protagonismo feminino amazônida e de uma mulher multifacetada, que é empresária, empreendedora, pesquisadora, doutora e afins, o que a gente sente mais é essa questão da busca da mulher do pertencimento, da gente poder se colocar no mercado e ter o entendimento de como é o nosso lugar, não só na vida pessoal, como na vida profissional. E o fato de nós sermos amazônidas e regionalistas e regionais e pesquisadores faz com que a gente sempre busque uma melhoria contínua de nós termos esse pertencimento. E o fato de nós sermos também, referindo-se à Amazônia, não significa que a gente não consiga alcançar planejamento, gestão, novos lugares para que todas as mulheres elas tenham significado e possam estar presentes. Bom, perfeito, professora. Você acredita que há diferenças na forma como mulheres de diferentes povos amazônicos exercem lideranças aqui? Sim, existe. Existe porque nós temos um campo geográfico muito grande da nossa região, no caso do Pará e Amazônia. Nós temos lideranças muito atuantes, só que a mulher, exatamente como a outra entrevista que eu estava ouvindo da rádio, a mulher, ela tem um papel de protagonismo, mas ela não necessariamente ela precisa exercer constantemente esse papel de protagonismo. Porque
Nós não somos diferentes do movimento masculino que exerce hoje em dia na sociedade. Então, a gente tem que ter um entendimento que a mulher, ela se faz necessário, ela pode ter essa viés. E quando a gente fala de mulher regional, nós temos uma diferença dessa característica hoje na região, de algumas comunidades quilombolas, indígenas, inclusive até no centro da cidade, ou então, de repente, no local mais distante da cidade. Mas a mulher hoje ela consegue cultivar isso de uma maneira muito importante no momento em que ela está sendo atuante no mercado e também de uma forma generosa e diversa. Bom, Tatiane, o que você compartilhou aqui hoje é realmente muito enriquecedor e com certeza vai conscientizar e informar muita gente. Bom, esse foi mais um momento das externas do programa Globalizando, direto do Estúdio TM, com a participação da Tatiane Madeiro, professora doutora do PPGC da Universidade da Amazônia. Mais uma vez, professora, muito obrigada pela sua presença. Agradeço a todos e um excelente final de semana. De volta para o estúdio, é com você, professor Maritita. Muito obrigado, Isabelle, pela sua participação. Professora Tatiana também, muito obrigado. Ela que é do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento da UNAMA. Vamos para a última etapa da viagem musical deste bloco. Vamos para a Coreia do Sul, José Cherny. Exatamente, professor. Essa nossa playlist diversa que já passou pela Nigéria, o Benin e a Índia, agora vai parar na Coreia do Sul, da cantora Ciel, que é amplamente reconhecida como um dos principais símbolos de empoderamento feminino no K-pop contemporâneo. A cantora usa sua voz para falar sobre empoderamento feminino na cultura pop e a defesa do direito das mulheres. Para representar a Coreia do Sul, ouviremos a cantora Ciel com a música Tie a Cherry. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, K-pop no programa Globalizando, Cherny. Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a música Tie a Cherry da cantora Ciel, que é um ícone do empoderamento feminino, rompendo com padrões de gênero ao se afirmar com autonomia, estilo único e letras que celebram força e independência. Sua imagem de liderança inspira jovens coreanas a reivindicar visibilidade e voz na cultura e na sociedade. Muito bem, Soraya, quero saber para onde nós vamos para o próximo bloco, já que estamos terminando esse bloco. Isso mesmo, professor. Fique ligado. No próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pela Suécia, Porto Rico, Chile e, é claro, o nosso Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, Sou Internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta aqui no programa Globalizando, aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, Sou Internacional da Amazônia. Eu fico super feliz de saber que você nos acompanha, nos dá carona no seu rádio. É sim, você está nos acompanhando pelas ruas da Grande Belém, está lá na 105.5 nos acompanhando. Obrigado a você que nos acompanha aqui por Ananindeua, está chegando aqui em Marituba, vai embora em Benevides, Santa Isabel do Pará, Castanhal, chega até Marapanim. Vai Vigia, vai Colares, vai Santo Antônio do Tauá, vai chegar também lá em São Miguel do Guamá. Então eu quero mandar um abraço pra galera que nos acompanha, a todo mundo que tá aqui com a gente. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Eu sempre vou dizer isso, nós estamos há 13 anos no ar na Rádio UNAMA. É um dos programas mais antigos da grade de programação da Rádio UNAMA e a gente tá levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. No programa de hoje estamos falando sobre protagonismo feminino na Amazônia, programa histórico, edição premium, porque nós estamos com a convidada Flávia Lemos, ela é professora titular da Psicologia Social da Universidade Federal do Pará, atualmente é coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello e também é bolsista de produtividade de pesquisa do grupo CNPq, PQ2, além do que é nossa líder lá no grupo de pesquisa Transversalizando, e eu fico super feliz de fazer parte dessa equipe também. Vamos então voltar com música no programa. A gente já viajou pela Nigéria, pelo Benin, pela Índia, pela Coreia do Sul. Cherny, vamos para a Europa agora, é isso? Exatamente, professor, e vale reforçar que a nossa playlist de hoje conta com músicas de mulheres de diferentes continentes sobre empoderamento feminino e identidade. E agora a gente vai lá para a Suécia, da cantora Zara Larsson, que consolidou-se como uma das artistas pop europeias mais associadas ao empoderamento feminino, ao integrar ativismo, discurso político, produção musical e uma narrativa coerente de defesa da igualdade de gênero. E para representar a Suécia, ouviremos a cantora Zara Larsson com a música Lush Life. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha que viagem musical maravilhosa, Cherny, mais um protagonismo feminino na música, não é isso? Exatamente, acabamos de ouvir a música Lush Life da cantora Zara Larsson. O empoderamento feminino representado pela cantora não se limita à estética ou à performance pop, mas manifesta-se na articulação entre posicionamento público, coerência ideológica e produção musical que exalta a independência e a autonomia das mulheres. Globalizando. Fique por dentro. A Fundação Amazônia Sustentável promove iniciativas para fortalecer o protagonismo feminino. O projeto Parentas que Fazem fomenta o empoderamento de mulheres indígenas, que geram renda por meio de seus conhecimentos tradicionais. Empoderar meninas e mulheres na Amazônia significa garantir direitos, autonomia e desenvolvimento sustentável nos territórios. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Flávia Lemos. Quero de novo dizer que eu estou super feliz de receber a professora Flávia Lemos. Preciso dizer que tenho uma admiração não só pelas atitudes da professora Flávia, pela seriedade profissional, por ser referência acadêmica. E o nosso grupo de pesquisa Transversalizando, Flávia, é um grupo, primeiro, que é pluri-institucional. Segundo, que tem interfaces com outros grupos, forma parte de redes e tal. E também vem promovendo, né, Flávia, crescimentos acadêmicos muito grandes no nível da pesquisa com doutores, mestres e tal, né? Excelente, muito obrigada pela lembrança, professor Mário Tito. Eu digo mesmo, né, a respeito de dignidade, integridade, seriedade, excelência na pesquisa, no ensino, na extensão, no seu trabalho e também da professora Leila Cristina da Conceição Almeida, porque, assim, vocês, vou fazer referência individual e também como casal, né, tem um trabalho emblemático e participam conosco do grupo Transversalizando no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. Esse ano nós completamos 18 anos de grupo, estamos na base do CNPq. Realmente o grupo ele tem interface com vários outros grupos de pesquisa de várias universidades, de vários cursos, né, do país, e agora incidindo, né, e consolidando também uma internacionalização do grupo. Né, eu poderia dizer com todos os continentes, inclusive, né? Então o grupo realmente tem a participação de mestres, mestras, doutores, né? De várias áreas, de várias universidades, ativistas de direitos humanos, gestores e gestoras de diferentes níveis, também no Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, e muitos professores e professoras, né? Que já estudaram conosco no Transversalizando, estão inseridas em universidades públicas, também como coordenadoras em universidades particulares, né, fazendo um trabalho também no cotidiano, nas coordenações de saúde mental, de educação, né, municipais, estaduais. Muitas publicações, enfim, Flávia? Muitas publicações, inúmeras. Não só o número, mas a qualidade das nossas publicações, né? É importante dizer, porque essas coisas, elas, no nosso caso, né, professor, você participa ativamente conosco, professor Mário Tito, elas andam juntas, né? Certeza. A gente trabalha a qualidade junto com uma quantidade que não é só numérica. Essa quantidade, na verdade, ela é resultado de um processo coletivo de trabalho. Porque eu acredito que o trabalho como transformação social, que é diferente de emprego, o trabalho não é sinônimo de emprego, ele é uma ação coletiva de educação popular, né? E nós fazemos isso dentro de premissas epistemológicas contracoloniais, que trabalham justamente com cooperação, solidariedade, fraternidade, apoio mútuo, né? Então a gente se apoia e a gente constrói coletivamente saberes, e sempre com um engajamento, com seriedade, com uma ética, uma estética, né? Uma afirmação política de transformação das nossas vidas, cuidado de si com cuidado da cidade, cuidado da sociedade. Eu acho que o resultado numérico, ele não é a busca inicial. A busca inicial é qualidade e testemunhal que a gente produz nas Amazônias, né? E aí o número, ele é um resultado, um efeito de tudo que a gente faz, né? Com esse cuidado, eu diria com amor e paz. Porque se eu pego o Abel Húquez aqui, né, e o Paulo Freire, a amorosidade e um projeto de paz, não no sentido piegas, mas no sentido realmente de uma pragmática dos saberes, e essa é a educação que a gente acredita, né, professor Mário Tito? E o senhor faz parte disso diretamente. Eu e a Leila conversamos muito lá em casa, exatamente como o Transversalizando ele é diferenciado
apreciado exatamente porque ele não se fecha, ele se abre. Eu acho muito legal isso, porque é uma forma de você abrir o conhecimento. E sabe que nós conversamos mais, Flávia? É a possibilidade que você dá para graduandos, ou seja, não é um grupo de elite dos autores que estão pensando ali, mas graduandos que participam ativamente das discussões. Eu sempre digo para meus alunos aqui que o grupo Transversalizando para mim é uma referência de grupo de pesquisa, porque abre portas, abre oportunidades e cada um vai fazendo nas suas subjetividades o processo de coletivização. Eu acho muito legal isso. Muito obrigada de coração. Olha que interessante, né? Essa referência. E você que participa há tantos anos, né, Mário? Sim. Praticamente, eu acho que você e a Leila, praticamente desde a criação do grupo, né? São muitas gerações que passaram ali. Eu recebo diariamente e-mails de pessoas de todas as graduações, todos os cursos, que agradecem pelas nossas produções. Porque quando eu falo testemunho, eu estou falando uma clínica do testemunho, né? Porque também o saber cura, dependendo de como ele é construído. Ele pode matar, né? Se ele for colonial, mas ele pode ser curativo, né? Ele pode deslocar a plantation, né? E a necropolítica e produzir uma biopotência. Perfeito. E eu acho que o Transversalizando, ele tem esse movimento e é nosso, né? Coletivo. Perfeito. Por isso que ele está, né? Inspirando tantos outros grupos, né? Eu recebo relatos também de professores de várias universidades, de vários cursos que agradecem e falam, nossa, o que é feito no Transversalizando é raro, né? E muita gente vem pedindo até pra gente organizar publicações contando a história do grupo e os modos de fazer pensar no grupo. Muito obrigada. Professora Flávia Lemos conosco no programa Globalizando. Mandar um abraço pra Cristiana, vai lá e faz, ela tá acompanhando a gente. O professor Diogo tá dizendo um abraço à nossa querida professora Flávia. Parabéns a todas as mulheres, em especial aquelas que se dedicam à ciência. E isso mesmo, mulheres na ciência. E a Rose Ribeiro tá dando bom dia pra gente. Obrigado, Rose. Soraya Pinheiro, quinta etapa da viagem musical. Bom, a nossa viagem musical já passou pela Nigéria, Benin, Índia, Coreia do Sul e Suécia e agora vamos para Porto Rico, onde a cantora Ivy Queen é amplamente reconhecida como um dos maiores símbolos de empoderamento feminino na música latina. A artista porto-riquenha construiu uma carreira marcada pela defesa da autonomia feminina e crítica ao machismo. E para representar o Porto Rico, ouviremos a cantora Ivy Queen com a música Eu Quero Bailar. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos para o Porto Rico, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a cantora Ivy Queen com a música Eu Quero Bailar. Conhecida como a rainha do reggaeton, Ivy Queen destaca sua importância como pioneira em um cenário predominantemente masculino. Além de sua atuação musical, a cantora também se manifesta publicamente em defesa da igualdade de gênero e do respeito às mulheres na indústria musical. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professora Flávia Lemos, nós estamos conversando sobre o protagonismo feminino na Amazônia. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a gente não só dá os parabéns para a mulher, mas quer se comprometer também com as lutas, para que essas lutas não se tornem lutos. E a gente quer comprometer-se também com esse protagonismo. A Marcela, aliás, tem pergunta ao vivo aqui nos nossos ouvintes. Bom dia, meu nome é Marcela. Eu queria saber qual seria a solução para o enfrentamento da falta de representatividade feminina nas decisões sociais. Bom dia, Marcela. Eu também quero saudar, né, o Diogo, quero saudar a Nilce que, né, me cumprimentaram, dizer que é muito importante vocês estarem aqui. Pergunta importantíssima. Eu acho que todas as perguntas, comentários, né, essa pauta, ela é extremamente importante, né? Bom, Marcele, a ausência de representação feminina no legislativo, nas várias esferas municipais, estaduais e na esfera federal, né? E também nas esferas internacionais de decisões multilaterais, bilaterais, né? A ausência das mulheres nos cargos de gestão é justamente um efeito de uma sociedade misógina, sexista e patriarcal. E isso não é à toa. Por quê? Porque quando eu tiro
tendo, né, várias representações sociais, né, mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas, né, mulheres na ciência, mulheres em cargos da gestão superior das universidades, mulheres nos cargos do poder executivo, judiciário, no alto escalão. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, eu não quero a mulher influenciando nesses espaços, né? Exato. E se eu tiro a mulher desses lugares, a pauta do cotidiano das mulheres vai ser totalmente aniquilada, invisibilizada. Uma forma de aniquilar grupos sociais é justamente fazer a reprodução daquilo que a Cida Bento chama de pacto narcísico. Porque quem quer reproduzir privilégios vai sempre produzir meio que uma lógica ainda das capitanias hereditárias, né? Exato. Vai ficar reproduzindo seus privilégios com as mesmas pessoas, né? Ou seja, vai silenciar a diversidade dos grupos, né? E então a violência também contra a mulher pública e privada, ela se reproduz justamente porque a mulher está sendo literalmente impedida de ocupar os espaços. E aí, me desculpa se eu estourei o tempo, mas eu preciso falar uma coisa. Fale, professora. Até as mulheres, né, que não percebem muitas vezes a pauta da cultura democrática que precisaria ser, né, intensificada, elas são vítimas de violência. Se a gente vê até as mulheres que representam partidos de direita, ultradireita, por exemplo, até elas foram vítimas na última eleição municipal de deepfake. Exatamente. Feita por homens de direita e ultradireita contra essas mulheres. Então, vejam, a questão ela é tão grave que ela afeta, né, a representação política de mulheres independentemente até da legenda partidária. Então, nós temos no máximo 10% de mulheres na representação política no Legislativo brasileiro hoje. Isso vai repercutir imediatamente, né, em As tudo. políticas públicas. Nas políticas públicas. As mulheres estão sendo mortas, gente. E estão sendo mortas por crimes de ódio nas relações interpessoais. Muito bem, professora Flávia Lemos. É programa assim de denúncia também, porque não basta só comemorar, mas também tem que se aliar nessas denúncias. Rony Coelho está dizendo parabéns a este programa mais que especial, recheado de princesas, que serão o nosso futuro. Obrigado, professor Tito, pelo trabalho. Obrigado também, Rony. E após, o Nama está dizendo perfeita colocação, professora Flávia. Cherne, 7ª etapa da viagem musical, para onde nós vamos agora? Bom, professor, acabamos de falar sobre o Porto Rico e voltamos para a América Latina. Vamos para o Chile, da cantora Mon Laferte, que é um dos grandes símbolos do protagonismo feminino na música atual, com uma voz marcante e muita personalidade. Ela transforma suas canções em espaços de denúncia e resistência. E para representar o Chile, ouviremos a cantora Mon Laferte com a música Por que me fui a enamorar por ti. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que música sensacional, um bailado legal. Enquanto você estava ouvindo a música, estava falando aqui com a Flávia nos bastidores. Siga lá, @pglobalizando. Música sensacional, uma batida muito boa, né, Cherne? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a música Por que me fui enamorar por ti, da cantora Mon Laferte, que também se destaca pelo ativismo em momentos públicos importantes como no Grammy Latino de 2018, em que ela usou sua visibilidade para denunciar injustiças sociais e defender os direitos das mulheres. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Vou falar rapidinho sobre o projeto de extensão. O segundo projeto de extensão que nós temos aqui no curso de Relações Internacionais é o Site Internacional da Amazônia. Também tem 13 anos. A gente produz... Qual foi a ideia do Site Internacional da Amazônia? É fazer com que os alunos escrevam sobre temas de relações internacionais, temas pequenos, uma lauda e meia, 2 laudas, mas com fundamentação. E o Site Internacional da Amazônia, que começou como um blog lá em 2006, agora é um site com uma série de atividades. Você tem uma ideia, e quem está na nossa live está acompanhando a interface aqui do nosso site, ele tem artigos acadêmicos, tem artigos especiais como Amazônia em Foco, tem resenhas, tem personalidades, tem uma série de produções, guerras, economia, personalidades, eventos em relações internacionais, e o grande destaque é o Observatório de Segurança Internacional que nós estamos fazendo com a professora Thaís Leal, que também está à frente do Site Internacional da Amazônia. Aliás, nesta semana teve artigos sobre diplomacia cultural, identidade transnacional no espaço global, sobre o show do Bad Bunny
lá no Super Bowl dos Estados Unidos. Também teve a guerra como dispositivo de poder, uma leitura Foucaultiana do conflito no Sudão. Também temos a personalidade, a Tânia Maria, que estava no filme Agente Secreto, depois Narcotráfico, os desafios de segurança entre a América do Norte e a América Central. Ficou interessado? Siga as redes do site Internacional da Amazônia ou vai lá no nosso site Internacional da Amazônia, coms.com, e você vai ficar por dentro do que acontece no mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos quase terminando o programa Globalizando, que passa rápido pra caramba, o tempo parece que voa quando a gente está conversando aqui no Globalizando. A professora Flávia Lemos tem uma última pergunta aqui, professora Flávia, do Bruno Oliveira, lhe perguntando o seguinte: como é que a violência e o silêncio institucional acabam afetando a atuação das mulheres na proteção da floresta, na produção de conhecimento, na vida acadêmica, na pesquisa e na extensão? Afeta de uma forma dilaceral, brutal, cruel, né? É aviltante. Gaia pede socorro, mulheres pedem socorro. Matar, né? Porque no caso do feminicídio, vai além de matar. Né? Mas eu preciso trazer uma estatística aqui. As pesquisas sobre crimes de homicídio no Brasil apontam que cerca de 70% dos crimes de homicídio são feitos em relações interpessoais, Exato. ou seja, entre pessoas que se conhecem no trabalho, na vizinhança, na família. Não são entre desconhecidos. Não são entre... E aí... Isso é gravíssimo, né, Flávia? Isso é gravíssimo. A gente acha que a morte é feita à mão armada, num assalto, num sequestro. Não, as pessoas estão sendo mortas, né, de uma forma, né, muito... Assim, eu não tenho nem palavras, né, para designar, mas eu preciso dizer que desse índice de 70%, nós temos também outras cifras. Infelizmente, elas estão subnotificadas, né? Mas são mulheres, são pessoas negras, não é? Além desses 70% dos crimes de homicídio, que no caso o feminicídio é um tipo de homicídio, mas nós temos cerca de 20% de jovens negros que moram, né, em lugares que foram subalternizados, e eles estão sendo mortos pela polícia, executados pela polícia, porque uma coisa é também ser morto, outra coisa é execução, genocídio, né? Então o que a gente está enfrentando na nossa sociedade são formas de aniquilamento brutal de pessoas. E quando a gente fala de feminicídio, é além de homicídio. O feminicídio é um crime de ódio. A mulher, além de ser morta, ela é morta de uma forma extremamente violenta. São muitas facadas, são 20 facadas, né? Com tesouras, espedaçadas, o corpo dela é dilacerado. Certo grau de sadismo, inclusive. Sim, ela recebe tiros no rosto, ela recebe, né, o corpo todo dela. E são assim, os motivos são os mais fúteis. Ela queria se separar, ela queria pegar um ônibus. Eu matei porque ela queria andar de ônibus. Matei porque ela não queria mais fazer comida, ou não fazia, ou não limpava a casa, porque ela queria estudar, ela queria trabalhar. Né? Então, são motivos assim tão fúteis, né? E esses grupos de Red Pill, esses grupos na internet, eles precisam ser, assim, combatidos. Porque a gente precisa ter ações realmente, né, muito firmes e intersetoriais, não é? Porque a gente não pode ser cúmplice do que está acontecendo com mulheres negras, mulheres indígenas, né, mulheres ribeirinhas, com as mulheres na Amazônia, né, da mesma forma que a floresta, que a Amazônia, que a fauna, flora, né, o subsolo da Amazônia, as águas da Amazônia estão sendo totalmente destruídos, né? As mulheres também estão sendo aniquiladas. Soraya, você quer comentar? Quero sim. É interessante, eu estava conversando com a professora sobre como esse discurso de ódio, ele vem justamente para, como é que posso dizer, para aprofundar esse feminicídio. A mulher não é só morta fisicamente, ela é morta socialmente. A gente vê como que essa violência mesmo, ela afeta nas nossas publicações, e em todo o ambiente virtual como um todo. Parece que esses agressores se sentem protegidos por esse anonimato. Então, é uma situação que eu acho importante falar. Eduarda? Eu quero falar como a segurança da mulher já era algo precária, mas se tornou algo muito pior. Porque, principalmente com as IAs, o que estão fazendo com mulheres na questão do Twitter é algo muito preocupante. De usando as suas imagens para conteúdos pornográficos sem a sua devida, né, enfim. E
Fora todos os casos de feminicídios, não é só o corpo da mulher, mas agora seus filhos são tirados também de si. Também. Por erros que nem sabe se realmente acontecem. É interessante, Flávia. Tem que ser bem breve, nós estamos acabando, mas são manifestações profundamente sérias, né, Flávia? Sim. Vejam que são efeitos em toda a sociedade, assim, marcantes, né? Se a gente quer prevenir a violência contra a mulher, por exemplo, a gente tem que aumentar a iluminação. Né? Essa é uma questão básica, né? Sem iluminação não tem, né? As big techs, né? Da mesma forma que lá no Vale do Silício, elas estão acumulando bilhões e bilhões de lucros, né? Todo o colonialismo digital, ele tem marcadores de gênero, ele tem marcadores raciais, entre outros, de classe, né? E outra coisa, os bancos, né? As corporações internacionais. Olha aí, caso Epstein, né? Na política e nas corporações internacionais do mercado, Banco Master, né? Toda a rede de tráfico de mulheres, de exploração sexual de mulheres. Exato, nas festas, para ganhar dinheiro, para conseguir Exatamente, o corpo da mulher objetificado, né? A mulher mortificada em todos os sentidos. Professora Flávia Lemos conosco no programa Globalizando de hoje, edição histórica aqui na véspera do Dia Internacional da Mulher. Estamos terminando o programa Globalizando de hoje e vamos terminar com música do Brasil, não é isso, Eduarda? Isso mesmo, professor. O nosso aviãozinho hoje viajou bastante. Ele foi para Nigéria, para Benin, Índia, Coreia do Sul, Suécia, Porto Rico e Chile. E finalmente está voltando para casa. A cantora paraense Dona Onete tornou-se um dos maiores símbolos do protagonismo feminismo da região norte no Brasil. Além disso, sua carreira ganhou destaque nacional e internacional, mesmo tendo sido iniciada após a sua aposentadoria rompendo padrões da indústria musical. E para representar o Brasil, ouviremos Dona Onete com a música Boto Namorador. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que chegou aqui nas nossas redondezas, não é isso, Eduarda? Isso mesmo, professor. Acabamos de escutar Boto Namorador da Dona Onete. Dona Onete adota em suas músicas a valorização dos ritmos tradicionais, como o carimbó e a guitarrada, destacando a identidade amazônica e a força da mulher madura. Suas letras celebram a liberdade, o amor e a autonomia feminina. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o Globalizando deste sábado, dia 7 de março de 2026, dia véspera do Dia Internacional da Mulher, que a gente está refletindo sobre isso. Sou o professor Mário Tito Almeida. A gente fica feliz sabendo que você pode também acompanhar a gente nas nossas várias plataformas e também pode mandar sugestões de temas através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Deixa eu agradecer, fico muito feliz em poder dizer isso, a presença da nossa convidada, também minha amiga do coração, professora Flávia Lemos. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigada, professor Mário Tito, você também está aqui no meu coração, professora Leila, e de admiração profunda. # Mulheres Vivas. Obrigada, Globalizando. Legal, obrigado. Obrigado, Flávia. Agradeço a quem fez pergunta: Tiago Fernandes, Eduardo Barro, Tiago Pereira, Paula Ribeiro, Marcela Rocha e Bruno Oliveira. Eduarda Miranda, muito obrigado. A Eduarda faz parte da equipe de mídias do Globalizando. Sensacional. Muito obrigado, Eduarda. Eu que agradeço por mais um programa Globalizando. E o próximo tema da rádio, moradia, direito à dignidade. A minha mestranda, que agora já é mestre, a Daiane Almeida, vai falar sobre o direito à dignidade, porque foi a dissertação dela sobre essa questão da moradia. Tem a ver também com a campanha da fraternidade, que está discutindo essa questão do direito à moradia. Quero agradecer também diretamente de Parauapebas, ele que faz parte da equipe do Globalizando News, José Cherny. Obrigado, Cherny. Eu que agradeço, professor, também agradecer aos nossos ouvintes e um agradecimento mais do que especial ao nosso convidado. Eu acho que dava para ter escutado você falar por horas sobre esse assunto sem cansar. E também falar para os nossos ouvintes que você pode acompanhar o programa Globalizando no Twitter, @pglobalizando, no Instagram e no Threads, todos também, @pglobalizando. Aliás, eu quero dizer que perguntaram por que a locução não é só de mulheres? É porque os homens precisam ouvir aquilo que está sendo dito em primeira mão e acompanhar e também dar essa participação. Queria dizer também, quero agradecer a acadêmica do terceiro semestre, faz parte da equipe da playlist, Soraya Pinheiro. Obrigado, Soraya. Muito obrigada, professor. Obrigada a você, ouvinte. E, claro, muito obrigada à nossa convidada por esse
por essa aula, né, que ela deu pra gente. Quero lembrar também você, ouvinte, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos os programas Globalizando. Obrigado, Soraya. A direção de estúdio hoje foi de Beatriz Oliveira. Obrigado, Beatriz. No cronômetro, arrebentando hoje, Soiane Leão teve trabalho pra caramba. Obrigado, Soiane. E a transmissão da live foi de Érica Mayumi Feitosa. Obrigado, Mayumi. E também esse programa foi produzido, olha só, coordenador executivo Eduardo Oliveira. Na gestão de liderança, Carol Matsura. Nas orientações, Vitória Magno. Quem esteve na playlist é Maria Clara Barata, Vitória Santos, Laura Coelho, Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso e Yasmin Cavalcante. Quem das mídias, Rita Polaro em Vilas Boas, Raíssa Binara, Camila Barreto, Jacó Saragá, João Fialho e Iago Melo. Quem esteve também nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Gabriel Reis, Taila Amaral, Raíssa Daniele. Nas entrevistas, Crigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão. No conteúdo, Brenda Macedo, Enzo de Lucas, João Caio Cunha. Também no roteiro, Iane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares, Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro. No Breaking Live, Nina Fernandes. O arquivo e documentação, Daene Almeida, Soane Rocha, Luísa Costa. Quero agradecer a produção toda do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um abraço à professora Dalva Lima, que é a nossa coordenadora do curso de Relações Internacionais. A operação de áudio é de Wardel Monteiro, obrigado. E a apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal.